Legal. Então, vamos lá começar a nossa aula de instrumentação de hoje. A gente tá na aula 2 aqui, da parte de instalação da estação, né? Basicamente, a gente faz, inclusive, uma visita lá na estação, né? E mostra os sensores. Então, é um momento aqui até de mostrar mesmo, dar uma passagem aqui em cada sensor aqui e mostrar um pouco do funcionamento dele, né? Mas antes aqui, teve a dúvida aqui do Israel. Pode repetir aí a sua dúvida aí? Você falou que não achou a parte de fiação. Certo, a parte de fiação é a fiação single, né? Você tem que botar um fio no aterramento ou outro ali no high ou no low, né? Daí as formas ali de Sim, colocar 8 ou 16 sensores, né? isso. Mas só que se tem algum código de cor, alguma configuração no fiozinho do sensor. Ah, não, mas aí cada sensor tem um. Vou mostrar aqui, ó. Cada sensor tem uma cor diferente, tá? Ah, ok. É No Datalog difícil. eu não entendi na parte da fiação propriamente dita. É, por exemplo, aqui, ó, esse sensor aqui de temperatura, ó. Ele tem um padrão de cores aqui, ó. Se você olhar aqui. Opa, cadê a câmera aqui, ó? Né, ele tem Minha, nossa. ó, a própria Campbell, por exemplo, esse sensor aqui, ó, é um sensor de temperatura e umidade, tá? E só que ele é da Vaisala, esse sensor, tá? E o padrão de cores dele é um pouco diferente. Se você olhar aqui no rabicho, aqui, ó, tem algo que ele esconde um pouco, contraste, talvez não deixe para ver, mas eles fazem uma adaptação aqui, inclusive no final eles mudam as cores aqui. A hora que você corta o cabo aqui, ele tem outras cores aqui dentro, tá? Entendeu? A Campbell faz uma adaptação e padroniza as cores deles, tá? Então é difícil você estabelecer uma cor específica para cada sensor. Tá? Cada fabricante, inclusive, pega de outro fabricante, adapta e faz na sua cor. Tá? Daí você pega um manual para instalação, você pega um manual do sensor ou vai medindo Isso. resistência com o multímetro? Vai ter aqui no manual do sensor, por exemplo, ó, vou adiantar lá para a aula 6, que é do pluviômetro. Tá? Eu estou dando exemplo aqui, nesse caso aqui é um fio preto e um fio branco, né? Mas cada aula aqui eu deixo um manualzinho aqui, ó, de um sensor do que a gente usa, ó, por exemplo, esse é o TB4, né? E aí você vai no manual dele, né? Aí isso vai de realmente de cada sensor de cada fabricante, né? O importante é você entender que eles têm o mesmo sinal, né? Independente de cada fabricante, todos os sensores de pluviômetro de báscula vai ter um sinal de pulso. E o pulso é esse switch close, é sempre assim. Nunca vi um pluviômetro que não seja esse sinal, tá? Então, ele vai descrever, daí ele estabelece, ó, o fio preto é o sinal, o fio branco é o single, é o analog ground aqui, o ground, né? E aí você vai ver aqui, então, deixa um exemplo, mas aí, assim, aí tem que pegar o manual, ver no manual, o sinal de pulso é essa cor, pronto. É isso que você precisa saber, tá? Ah, ok, entendido. Agora ficou Entendido? claro. Então tá, porque daí é uma vasta quantidade de sensores, de fabricantes, e cada um padroniza o seu. Mas o datalog é sempre esse aqui, né? Deixa eu. Ah, eu pensei que não dava de adaptar sensores ao datalogger, mas o datalogger pode usar qualquer sensor de qualquer marca. Qualquer sensor, literalmente qualquer sensor. Se aquele sensor não encaixa, tem como eletronicamente ajustar, seja para um divisor de tensão, às vezes o sensor tem uma tensão mais alta, né? Ou sensor de corrente, se coloca o que a gente chama de shunt, tem como adaptar isso aí, né? Esses detalhes maiores, eu não sei se é dessa área de eletrônica, acho que vejo que você domina Sou formado em eletrônica. em eletrônica, né? Então, eu não entro muito nesses detalhes, tá? Porque
assim, a gente vai muito no foco ali da estação automática, de como um usuário ali, né, e como um técnico mesmo ali, que eu fiz isso, eu instalei muitas estações sem ter toda a formação de um técnico, né, em eletrônica, né, embora daí na prática, na experiência, eu acabei conhecendo muita coisa em eletrônica, né, muita coisa da parte de circuitos eletrônicos, né. Sim, ele tem que sair da bancada para o campo já, tipo, com o plug perfeito para não ter erro, né? Isso, já sai mais ou menos plug and play, tudo testado, tudo arredondado para não ter Isso, erros mas em campo, né? Porque quando você vai em campo é complicado. O relógio ali o cronômetro disparou ali, já está contando o tempo, seja a sua hora homem de trabalho, seja para o cliente a hora que ele está pagando para você estar lá em campo, né? Então, ele não quer nem saber, ele já pressupõe que você já sabe que vai instalar e pronto, e deu, né? Você não vai chamar um técnico, né, para consertar lá, sei lá, uma geladeira lá, e o cara chega, ó, esqueci, preciso arrumar aqui, vou ter que cobrar uma hora a mais, né? Quer dizer, você já tem que estar tudo com o negócio pronto, né? Então, mas assim, essas estações, bom, você aí tá vendo, né? É tudo quase plug and play, tudo muito tranquilo de mexer, tudo meio pronto ali, né? Não tem muito que assim, né, aprofundar em termos de eletrônica, né? Então a gente dá o curso nesse sentido e a gente tem ideia, obviamente, de fazer uma formação continuada, né, no moldes desse curso e aprofundar mais nessa parte de eletrônica que daria para a gente fazer, né? Tem inclusive o professor Beck também é nessa parte de eletrônica, né? E daí entender ir um pouco adiante, então, que eu falei, às vezes tem um sensor que está não liga diretamente no datalog, tem que fazer um divisor de tensão, tal. E a gente pode aí tem os truquezinhos lá que a gente pode complementar e, né, no caso ali salvar a vida, às vezes acaba salvando ali muitas situações também. Mas assim já assim, né, o curso é 1 ano e meio, é muito curto, né? A gente tenta focar no que é principal, o que é realmente ali necessário. Muitas coisas você acaba aprendendo, na verdade, na prática, né? Então, o importante é que vocês tenham essa formação e isso te dê a capacidade de inserir no mercado, de entrar numa empresa, e na empresa você vai acabar aprendendo todos esses detalhes, né? Seja por bem ou por mal, seja na teoria ou na prática, ali vai aprender, né? Mas então é isso aí, né? A gente acabou aí falando até um pouco mais aí da questão aqui do conteúdo, né? Mas na aula de hoje, a gente vai falar aqui da instalação da estação automática, né? E basicamente aqui, né, o que né, você, digamos, está com todo o equipamento aqui na sua mão, aqui, como eu estou aqui, né? Só um minutinho aqui. Desculpa aí, pessoal. Tava pegando fogo, literalmente, aqui em casa. Lá. Tinha uma panela ligada ali. Minha filha aqui me alertou aqui. Então, como eu estava falando aqui, essa aula aqui seria como a gente vai instalar a estação, né? E basicamente, assim, tem todo um guia e tem todo um manual aqui, no caso que é da WMO, né? Esse guia aqui que é... Deixa eu abrir aqui para vocês. Já até está um pouquinho passado 2008, mas esse é o mais atual que tem mesmo, tá? Que tem as recomendações da Organização Meteorológica Mundial, né? De como instalar, que altura instalar, o que tem que ser evitado ali para não ter problema, algum tipo de, né, efeito local, né? Então, para cada medida ó, de umidade, vento, pressão, quer dizer, precipitação, radiação, né? Cada variável, né, você vai ter aqui, ó, temperatura, né? Então, né, conversão em Kelvin,
né? E ele te diz aqui as recomendações, as incertezas dos sensores, né? Tem bastante detalhe aqui. E o que eu procurei fazer aqui, mais assim, compilar aqui a temperatura máxima, mínima, né? O que é importante, né? A exposição dos sensores, né? O expose aqui, ó, né? Então, para evitar os erros aqui, deixa eu ver se aqui tem uma tabela aqui que ele já te dava aqui, ó. Então, nessa tabela aqui, vamos ver se consigo girar aqui, né? Nessa tabela ele te dá a incerteza, a taxa que ele recomenda aqui de leitura do sensor, né? E deixa eu ver onde que tinha aqui, tinha acho que as faixas de leitura, agora não tinha algum lugar aí, as alturas recomendadas aqui, né? Agora eu não vou achar aqui no manual, mas tá, então, são baseados nesses guias, nos próprios manuais dos fabricantes também, eles seguem esse guia, né? E aqui um pouco eu vou falar da aula de hoje para cada sensor. Então, começa com a localização, né? Eles pedem que seja em um local plano, que 99% não vai estar num lugar plano como esse, o mais aberto possível, e também coberto com grama, tá? Então, isso é importante, né? Não tá ali, seja numa floresta ou numa cidade, né? E também é impossível isso, né? Quer dizer, sempre vai estar numa cobertura que é algo que não seja grama, ou você, artificialmente ali você pode converter, né? Cobrir, né? De grama o local da sua estação, tá? Mas tentar chegar mais próximo disso, né? E, como estava falando até na aula anterior, é impossível, né? Mas a gente tenta, né? Começando aqui para o anemômetro, então tem que estar aí 10 vezes a altura do obstáculo. Então, se tem um obstáculo lá, uma árvore de, sei lá, 5 metros, então, vezes 10, você tem que estar a 50 metros de distância desse obstáculo aqui, né? Ou o raio mínimo de 150 metros, tá? Então, daí diferentes normas aqui colocam a altura que deve ser instalada. No caso, assim, de uma estação sinótica, 10 metros de altura. Esse ASC aqui, se eu não me engano, é de agricultura, né? Associação agrícola, sei lá o que, né? E aí, como é importante para evapotranspiração, eles colocam mais ou menos a altura média da maior parte das culturas de 2 a 3 metros de altura, por isso que eles colocam nessa altura aqui, tá? Então, vamos lá, vou mostrar aqui ó, o anemômetro. Quer dizer, esse é um dos modelos, né, Esse aqui, ó. Esse aqui é o nosso anemômetro. Aqui tem a hélicezinha dele, daí você também dá para... Vou passar um pouco rápido também, que a gente vai ter uma aula só para cada sensor, né? Então a gente vai poder, depois, com mais tempo, olhar cada sensor, né? Então, ele tem nesse caso, ele tem aqui a velocidade, né? Ó, e também tem a parte da direção dele. Ele é 2 em 1, esse sensor. E tem alguns que são separados, né? Tem alguns anemômetros que vem o copo de um lado e o wind vane, né? A bidutinha do outro lado, né? Então, esse já vem 2 em 1. E esse é um dos anemômetros um dos sensores que você tem que alinhar para o norte verdadeiro, né? Da bússola lá que vocês viram na aula passada. E a referência dele aqui, ó, esse cabo aqui, ó, tá vendo? Ó, essa parte do corpo aqui, ó, tem que estar apontada para o sul. Então, ó, a gente até viu na bússola, ela passar, o meu norte está para cá. Então, essa minha marca aqui tem que estar para o sul, então eu tenho que colocar a base dela aqui voltada para o sul e o anemômetro aqui vai estar para o norte. Tá? Então, o referencial do copinho dele tem que estar... essa parte do corpo tem que estar para o sul, né? Então, daí você já vê a dificuldade que é, né? Porque como é que você vai alinhar a referência do seu
corpo está aqui, né? Então, tem a própria instalação tem a dificuldade de você ajustar isso aqui, né? Então, quer dizer, você tem que fazer toda uma combinação, né? Uma vez você achou o norte verdadeiro, você tem que colocar ele, garantir que esse anemômetro aqui, né, toda a parte do corpo tá alinhado com essa referência né, da base aqui do sensor, né? E aí uma vez você deixa ele bem fixo, daí você vem com a bússola, com o alinhamento da bússola, você alinha esse sensor aqui para o norte verdadeiro, né? Mas isso aí já é bem difícil você conseguir ali tanta exatidão para alinhamento, né? Mas o pessoal consegue ali, quem trabalha, eu trabalho com essa rede eólica, tem inclusive um sensor que lançado aí uns 4, 5 anos atrás, aí, que é tipo como é que eles chamaram? Giovanni chama o sensor. E aí ele faz tipo dentro dele, ele recebe a luz do sol e ele consegue achar, como se fosse o gnomo lá, ele consegue achar o sombreamento do dia, né? A menor sombra do dia é o alinhamento norte-sul, né? Ele consegue fazer essas contas e achar o norte verdadeiro do lugar lá. Bem interessante, ó. E aí eles usam vários truques para fazer esse alinhamento, né? Eu já vi em campo lá o pessoal fazer esse alinhamento com o elástico, daí o elástico segura certinho a pá do anemômetro, né? E aí consegue fazer todo esse alinhamento. Tá? Então, mas aí para gente, né? É importante aí a altura do obstáculo, a distância que ele tem que estar e a altura de 10 metros do anemômetro, tá ok? Vamos para o termigrômetro. O termigrômetro tem que estar dentro de um abrigo, né, ventilado, que a gente chama, né? Ventilado no sentido não que ele tem que ter um ventilador, ele tem que ter ventilação, né? E aí tem que tomar cuidado. Um é um abrigo ventilado e é um abrigo aspirado. Daí o abrigo aspirado, daí ele tem uma forçante, tem um ventiladorzinho que ele aspira e força uma circulação do abrigo, né? Quando se faz medidas de perfil de temperatura, é importante ter esse abrigo aspirado, né? De uma maneira geral, uso geral, basta esse radiation shield, que eles chamam, né? Esse protetor dos raios solares, né? Que mantém ele nesse abrigo e ventilado, né? Que ele possa, né, circular o ar aqui e não ficar tão confinado a temperatura. Mas também tem erros esse abrigo, né? Antigamente era uma casinha, né? Quer dizer, lá a gente tem, né, toda uma casinha do abrigo, né, muito maior em termos de espaço, né? E aqui fica muito confinado, muito pequeno, então esquenta muito mais rápido esse ar aqui. E o pessoal já tem estudo mostrando algumas diferenças de erro quando você compara com estações climatológicas convencionais com essas mais recentes, digo, nos últimos 30 anos aí de medida de temperatura com esse abrigo mais curtinho, com as medições automáticas, né? Mas em termos de especificação, tem que estar aí também num raio aí de 30 metros, longe 4 vezes a altura do obstáculo, porque pode ter sombreamento, né? E também a questão de até o obstáculo por causa do vento, né? Às vezes ele fica ali num lugar de recirculação, pouco vento, e às vezes o vento ali, quando ele troca o ar aqui, ele acaba, né, também, num dia que tem mais vento ou menos vento, ele vai fazer essa diferença também, porque ele vai trocar mais o ar que está aqui dentro dele. Então, o padrão aqui, 1,25 a 2 metros de altura, né, do chão, e evitar locais sombreados, alta vegetação, pântanos, porque ele também mede umidade relativa, né? Então isso aqui é termigrômetro, então vale para umidade relativa. Regiões que têm, né, fontes de umidade e calor, né? Então, sei lá, tá perto lá de uma usina lá, termoelétrica, ou, sei lá, algo, sei lá, então aqui tá pântano, né? Então, evitar ali, às vezes, regiões de vale, isso acontece bastante também, inevitável, né? Porque você coloca o sensor ali
próximo do rio, né, é onde que toda o ar mais frio e a umidade ali, ele vai convergir para lá, né, então ele acaba tendo uma influência ali, maior umidade relativa, né. Mas são coisas que também inevitáveis, né. Seguindo em frente aqui, a gente não vai ter tempo aqui, já são 4 horas, e eu tenho um compromisso aqui logo em seguida, aqui, mas vou tentar seguir aqui no pluviômetro, falar brevemente, a gente repassa na próxima aula, fala um pouco mais, eu só vou tentar passar aqui, e a gente discute mais, talvez, na aula que vem, tá? Mas é também tranquilo aqui. Pluviômetro aqui, 2 a 4 vezes a altura do obstáculo, a distância que tem que estar, né? Então, a mesma questão de vento, ele tem um problema de vento, quando bate vento muito forte, ele cria um efeito aqui, né, tinha um nome desse efeito aqui, né, então ele acaba formando uma camada limite aqui, né, o vento bate, e aí quando está chovendo muito forte, né, esse vento aqui, que intensifica aqui, a gota desvia, não deixa entrar no pluviômetro, dá uma diferença aqui, então eles às vezes colocam uns protetores até para quebrar essa camada limite que a gente fala, né. E aí também aqui não colocar nem muito baixo, porque daí pode dar respingo e a gota saltar para dentro aqui, né? E nem tão alto por causa do vento, que daí causa esse efeito aqui, né? Então eles colocam aí WMO entre meio metro a 1,5 metro de altura e 2 a 4 vezes a altura do obstáculo. Piranômetro. Não tem uma altura específica, ele coloca de 1 a 2 metros, mas eu acho que não vem muito ao caso, porque a radiação solar, você está a 1 a 2 metros, é irrisória essa questão, né? Tanto que, assim, eu já instalei no topo de uma torre de 10 metros para evitar a sombra da própria torre, né? É mais importante evitar, para o sensor de radiação, evitar o sombreamento que ele pode sofrer do que essa altura aqui, que só com uma referência, tá? Tem que tomar muito cuidado a questão do solo, né? O tipo de solo, então, o principal motivo de colocar ele numa superfície de grama para que fosse, né, padronizado essa questão de radiação solar. Então, a maneira que vai refletir e a superfície acaba impactando muito a questão da radiação, né? E a própria reflexão, um dia que está muito nublado, tem muita radiação difusa, né? Então, toda essa superfície que bate e reflete acaba influenciando na medição da radiação solar, mesmo que, mas é reflexão, professor, eu estou medindo para cima, é só incidente, né? Mas, por incrível que pareça, no balanço de radiação, a radiação que incide, e como a gente fala que é radiação global, né? Ela está medindo tanto a radiação incidente, de onda, que a gente fala onda curta, quanto a de onda longa, né? Que é já a radiação infravermelho. Então, muito da radiação também, né, conforme a superfície, ela bate, reflete, e ela reflete na nuvem e volta para a superfície, né? Então, parece que não, mas também dá um impacto, dá diferença também. O principal cuidado desse sensor de radiação, então, é muito a sombra e também o nivelamento dele, tá? Então, talvez os únicos dois, né, quer dizer, que precisa ter nivelamento, quer dizer, o 3, né, nivelamento é a radiação, o principal, o sensor de velocidade também tem que ter nivelamento, e o pluviômetro de báscula também, porque se deixar ele torto, o pluviômetro vai bascular só de um lado, né. O anemômetro, né, se deixar torto, ele vai, principalmente a biruta lá, ela vai ficar só pendendo para um lado também. E a radiação nem se fale, que vai refletir nisso também. Aí o sensor de radiação está aqui. Esse aqui é o sensorzinho de radiação, ó. É bem pequeno, né? Então é até bom, né, ver assim, né, na mão, né, o pessoal. Esse tem dois modelos. Eu jurava que era maior isso aí. Então, tem uns que são maiores, tem uns que, inclusive, no mínimo 3, 4 vezes maior que esse, né? Então, depende da qualidade do sensor
de radiação. E esse é o mais simplesinho, que a gente fala que é por silício, né? Então, dentro dele tem um a gente chama fotodiodo, né? E aí ele tem uma relação direta aí do efeito fotoelétrico do diodo e a relação direta com o sinal de tensão que ele gera, né? Que é o efeito fotoelétrico. E aí tem as termopilhas, né? Que são uma série de termopares que aí ele consegue medir com muito mais exatidão a radiação solar, e aí são grandes, assim, né? Daí ele precisa de uma placa, uma série de termopares, né? Uma termopilha, e ele mede a diferença de temperatura entre uma plaquinha que está em cima e outra plaquinha de conjuntos de termopares que está embaixo, né? Essa diferença de temperatura gera uma diferença de potencial e aí a radiação que incide em cima é diferente da radiação que incide embaixo, ele consegue medir com mais sensibilidade essa radiação aí, tá bom? Eu esqueci de passar aqui, mostrar os sensores, né, quer dizer, deixa eu voltar aqui do pluviômetro, né, do pluviômetro tá aqui, esse é o pluviômetro, tem N modelos de pluviômetro, né, esse é um deles, esse é o da Davis, né, e abrindo ele aqui, então tem aqui ó, a nossa báscula aqui, ó, então essa é a báscula, né, ó, que então a água cai aqui na báscula, né, e aí quando ele enche, ele cai e esvazia, e começa a encher desse lado aqui, daí ele enche aqui, né, daí ele cai e esvazia. E nessa basculada aqui, aqui não dá para mostrar, mas embaixo tem um ímã, e aí o ímã ele passa para um componentezinho que chama heat switch. O heat switch, eu vou explicar isso em cada aula, tá? Só estou passando de maneira geral. Então, o ímã, a hora que ele passa aqui, o heat switch são duas palhetinhas, né? E a hora que o ímã passa, ele induz o campo elétrico e ele fecha, ele provoca um curto-circuito, né? E aí, quando dá um curto-circuito, gera um pulso. É assim que daí o datalog lê esse sinal de pulso, né? Lê esse curto-circuito em um espaço muito curto de tempo e consegue mandar o sinal, né? O termigrômetro aqui, né? Já mostrei aqui para vocês, não tem muita graça, simplesmente parece um microfone aqui, e esse aqui, no caso, está quebrado aqui, né? Mas ele tinha aqui, não tem nada aqui, né? Mas tinha tanto um PT100, que é uma termorresistência, quanto um capacitorzinho, que era o sensor de umidade relativa. Então, essa é a sequência aqui dos sensores. E por fim, o barômetro, né? Aqui, o barômetro, daí você vai colocar dentro da caixa. Esse aqui é o barômetro. Está aqui. E aí você vai colocar dentro da caixinha do datalog lá. Tá? Ele é um aneroide, como um aneroide mesmo do barômetro convencional, né? O aneroide é uma bexiga, né? E aí, é a mesma coisa lá do vagão, né? Quando a pressão está maior, a bexiga, né? O vagãozinho ele encolhe. Quando a pressão cai, ele expande, né? Então, aí essa deformação dessa bexiga, ou desse aneroide ali, ele consegue medir essas deformações que o pessoal chama aí de sensores de tensão, tensiômetros, né? E extensômetros, né? E aí é como se fosse a balança, né? A balança consegue medir as forças, né? As cargas dele, né? E assim faz a medida de pressão, tá? Então, mais do que passou da hora aí, pedir desculpa aí, eu vou ter que, não só por passar da hora, mas eu tenho que ir também, tenho compromisso. Mas basicamente a aula de hoje também é curtinha, é falar sobre, né, passar por esses sensores que a gente vai trabalhar em sala de aula e dizer como tem que instalar em termos de altura,
distância dos obstáculos, né, e se ele tem que ter nivelamento e alinhamento para o norte verdadeiro. O único que precisa ter alinhamento é o sensor de direção de vento, e preferencialmente, né, o sensor de radiação preferencialmente está ou no norte ou no sul, dependendo do hemisfério, né, está no topo da torre, preferencialmente para evitar o sombreamento. Se você tiver colocado de leste ou oeste, todo pôr ou nascer do sol vai ter o sombreamento do sensor de radiação. Então é importante alinhar ele para a direção norte-sul, sensor de radiação. Tá? Então, basicamente, aqui, última questão, como evitar o sombreamento, né? Coloca no topo da torre, né? Porque se você estiver, por exemplo, próximo do Equador, o sombreamento vai vir dos dois lados, inclusive, né? Então é mais complicado ainda, não dá nem para jogar só para um lado da torre, né? No lado da torre. Tá bom? No nosso caso, como a gente está no hemisfério sul, a gente vai jogar sempre para o norte, né? Porque daí ele vai estar sempre evitando a sombra ali né, se você colocar para o sul, você vai ter sombra obrigatoriamente. Tá? Então, alguma dúvida aí, pessoal? Dessa parte não, professor. Tá bom? Gostou aí dos sensores? Está aqui agora, vou deixar aqui. Sim. Cada aula a gente tiver dúvida, eu trago, né, eu pego aqui, mostro. A gente desmonta eles e monta de novo. Monta e desmonta ele de novo. Os analógicos são mais bonitinhos. Eu também. Os analógicos são mais relíquias, né? Eu gosto também bastante. Os digitais ali, os mais tecnológicos, então, que aqueles de superfície, aí não tem nem componente para ver, né? Mas tá bom. Então, eu agradeço aí a presença de todos. E deixa eu parar aqui a gravação também.